Depois de muitos pedidos e a caça dos manhwas, eu consegui trazer pra vocês uma lista que fala sobre manhwas onde a nossa protagonista acaba por ter uma doença terminal. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe esse tema um pouquinho doído no coração para algumas pessoas, delicado para outras, mas que inspiram as pessoas a buscarem por sentimentos mais profundos ligados à tristeza. E essas histórias remetem muito a lágrimas, a fazer você sofrer, a pensar, meu Deus, será que a protagonista vai realmente morrer? Ou é tudo uma construção pra você só sofrer, mas lá no final dá tudo certo? Essa é uma das grandes questões de obras que abordam doenças e ainda mais doenças que têm um fim trágico. E hoje eu reuni pra vocês 5 histórias com esse tema. Algumas têm mais fantasia, como Volta no Tempo, outras são aquilo realmente cruel jogado ali na nossa cara. Algumas têm também reencarnação, então tem um misturado aí de tudo. Eu espero que você goste dessa lista. Mas eu só vou trazer mais conteúdo pra esse canal se você deixar aí seu like, já se inscrever se você não for inscrito pra acompanhar os vídeos aqui do canal. E se você quiser um tema específico, procura, porque tem muitas listas aqui no canal. Eu tenho certeza que alguma das histórias vai agradar você. Até porque eu sou bem sincera nas opiniões, mesmo quando eu trago uma história que eu não gosto, exponho porque eu não gosto e também falo se vale a pena ler ou não e por quê. Mas a maioria das histórias nessa lista aqui eu gosto, principalmente a segunda história. Então fica comigo até o final desse vídeo. Pra gente começar essa lista vai ser uma clichêzona, não tem como deixá-la fora dessa lista, não tem como ela escapar, que com certeza é a história da Karina, do manhwa The Time of the Terminal Extra, a hora do doente terminal extra. Se você tiver uma tradução melhor, deixa aqui nos comentários que eu vou procurar ler depois, beleza? Ela já tem vídeo aqui no canal bem específico, então não vou me alongar muito nela. Vou deixar aqui nos cards se você ainda não viu, mas se você está buscando esse tema, de duas uma: ou você já leu uma história assim e quer mais, ou você ainda não conhece esse tema. Se você ainda não conhece esse tema, eu aconselho muito você entrar nessa história de primeira, porque você vai chorar, você vai se emocionar, vai ser bem triste, porque vai acompanhar a história da Karina, que é uma menina muito negligenciada pela família. Ela é a filha do meio, ela é um pouco diferente dos seus irmãos, acaba sendo muito esquecida por todos ali, e ela tem um poder mágico, ela tem um talento que ao desenhar ela se sente muito feliz com isso e ela busca esse conforto na pintura. Mas toda vez que ela usa seu talento, ela fica mais doente, consumindo da sua vida. E agora ela tem um período determinado de vida. E fica aí a questão, né, se ela vai morrer ou se ela não vai morrer. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, não coloca nenhum spoiler, porque essa obra eu acho que eu já sei o que vai acontecer. Não queria, mas não sei, fica na minha cabeça que não vai ser um final feliz, mas a gente tem a esperança de que seja, e é isso que faz com que essas histórias sejam boas e te prendam, porque a gente tá caminhando para um fim trágico e você tenta de todas as formas puxar aquela história para um fim positivo. Você imagina o fim positivo, mas você sabe que não vai ser isso, mas ainda assim você continua lendo. É uma própria tortura, enfim, um sentimento diferente aí se você estiver afim. I Have No Health é a segunda indicação de uma obra que me surpreendeu demais. Pra vocês terem noção, eu tava lendo ela quando eu tava em São Paulo, então na minha viagem eu catei essa história e sentei um dia lá no sofá durante a noite e li, não conseguia parar de ler de tão boa que eu achei essa obra. E olha, há quanto tempo eu tô buscando histórias pra você, porque minha viagem foi em novembro, outubro do ano passado, alguma coisa assim. Então faz tempo que eu tô buscando, caçando essas histórias e que tenham capítulos bons, numa quantidade ok pra vocês lerem. Essa tem 40 capítulos, a última vez que eu fui ver, ou 48. Tem uma margem de 40 a 50 capítulos. E vai acompanhar a história da Ninaina. Ela é uma reencarnada e tem a consciência que aquele corpo não vai durar muito tempo. Mas, na sua luta pela sobrevivência, ela começa a fazer com que aquele corpo melhore. E ela luta constantemente, todos os dias, para que pelo menos ela consiga dar alguns passos, para que pelo menos ela consiga comer um pouco mais do que ela comeu no dia anterior. E é essa garra, é essa força de vontade que eu vejo um diferencial na obra, que me dá vontade de viver tanto quanto ela. Se ela busca viver naquela condição, por que não eu, que tenho uma saúde perfeita, não faria mais do que eu posso? Essa é uma obra que me inspira, que me deixa feliz ao ler ela, porque eu torço incansavelmente pela protagonista para que ela consiga superar aquela doença. Então a empatia que eu nutro por ela é grande. Consegui me conectar com ela, consegui entendê-la, perceber que a luta dela não é em vão, que se ela viver mais um dia pelo menos, terá valido a pena.
E nós temos o Kaiser, que é o nosso protagonista masculino, que tem toda uma questão de que na história original ele não ligava pra Ninaina, mas que agora ele liga porque ela tem ligação com uma pessoa querida dele, que era como uma figura de um pai pra ele, e ele acha que ela tem a proteção dele. Ele começa a se importar com ela, então vai ter um romance aí, vai ter intriga política, porque é o avô de Ninaina que quer matá-la e por isso que também ela fica em reclusão, ela não tem contato com o pai, tem toda uma questão de ela perdoar o pai, que ela sempre buscou o afeto, sempre buscou a atenção, mas que ele nunca se voltou pra ela, mas ele constantemente lutou pra melhorar a vida dela, pra cuidar dela. Então tem relações familiares muito intensas na obra, perdão, reconciliação, muito boa. Se você não conhecia essa obra, olha, um prato cheio pra você, sinceramente, muito boa. A Nora do Vilão tem um tempo limitado. É uma obra que, mesmo estando com 48 capítulos, eu consegui ler até apenas o 10. Não sei se eu me desanimei com a obra, achei um pouco clichê demais e pulei pra outra, ou se simplesmente eu tava sem tempo, porque faz tempo que eu li essa obra. Eu vou voltar a ler, eu tenho certeza disso, mas fica aí uma indicação porque ele aborda literalmente o tema do vídeo. A Lia é uma reencarnada que sabe que está numa novel onde ela tem um tempo limitado de vida. Os seus pais morreram e ela vai ser adotada pelo vilão daquela obra para que ela se case com o seu filho. Mas ela vê isso como uma forma de escapar da pobreza e ela não liga muito, porque como a vida dela vai ser curta, ela só quer aproveitar o máximo de dinheiro ou o máximo de conforto que ela pode ter, em vez de sofrer, ela prefere ir para a família do vilão. Quando ela faz isso, ela se insere naquele mundo e começa a quebrar as barreiras existentes dentro deles. Começa a mostrar carinho, começa a mostrar afeto e amor e eles começam a se apegar nela. Na minha vaga lembrança, eles ainda não têm ciência que ela vai morrer. Mas, olha, acabei de lembrar disso, a memória é boa pra história, só pra história, porque o resto, né, o resto é o resto. Ela acaba vendo uma árvore que, coincidentemente, tem a sua cura. Se ela comer aquelas frutas por um determinado tempo, que se não me engano são uns 3 anos, ela vai se curar. E aí ela vê a oportunidade de ficar naquela família até conseguir se curar e cair fora daquele lugar, né? Porque a história vai se desenvolver sem ela e ela não vai ser importante. Mas todos sabemos o rumo dessas obras. Com certeza ela vai se apegar àquela família, eles vão se apegar a ela e não vão deixar ela embora. Eu acho que é por isso, de ser esse clichê que entra na minha cabeça, eu acabei deixando a obra um pouco de lado. Mas se você não está tão saturado com esse clichê, a obra vale a pena. A quarta indicação é Please Marry Me Again, Husband, que é uma obra que, ao mesmo tempo que é doença terminal, não é doença terminal, e você já vai entender por quê. E olha que a obra tá com uns 46 capítulos e já terminou a primeira temporada, então se você quer ler uma história e ter um final de temporada, tipo, não acabar com aquela coisa assim meio que salada de fruta, essa é uma boa obra. Basicamente a série é que a nossa protagonista, ela se casa, um casamento arranjado ali, mas ela acaba se apaixonando por aquela pessoa que é considerada um pária da sociedade, considerado um monstro, considerado uma pessoa que ninguém quer se aproximar porque ele é um cara muito forte na guerra e as pessoas têm medo dele. Mas o Card, que é o marido da nossa protagonista, é uma pessoa muito doce e uma pessoa que também se apaixona pela protagonista, mas os dois parecem ter um amor muito bem desenvolvido ali, mesmo que não mostre, pois os anos são avançados, porque isso não importa na história. O que importa é que ela tem 6 meses de vida, porque ela se relacionou com o seu marido e quando ela fez isso, ela dividiu o fardo dele. Foi um trato que ela fez com o imperador, ela estava ciente que a vida dela iria ser tirada aos poucos, mas que fazendo isso, ela poderia dar mais tempo de vida ao seu marido. Ela não se sente arrependida por isso, mas quando o Card descobre que ela está prestes a morrer, ele sente um arrependimento muito grande porque ele não sabia. Quando ela morre, ela volta no tempo e ela quer fazer a mesma coisa, que é ficar com o homem que ela ama. Mas dessa vez, provavelmente ela vai tentar fazer com que ele não vá pra guerra, que ela não tenha uma saúde deteriorada e que ela possa aproveitar o máximo de tempo que ela conseguir novamente com o seu marido. Mas é um romance que, ao mesmo tempo que caminha para um final trágico, do tipo ela vai morrer porque ela está tendo a sua vida compartilhada, ao mesmo tempo a gente pode ter outro final porque o prazo de vida dela não foi determinado ainda. E a quinta indicação é a única que tem apenas 12 capítulos. Eu achei outra, que também é muito boa, mas eu não coloquei no meu roteiro, que a outra história que eu tava falando, ela acha que vai morrer, mas não vai morrer, que também é uma obra, ó,
maravilhosa. Voltando aqui para o nosso roteiro, é uma obra que tem 12 capítulos, aborda também o tema do vídeo. Foi um pouco complicado de eu ler pela minha exigência. E ela se chama Final Feliz para a Vilã de Tempo Limitado. Clea Reno é a protagonista, mas ela é uma protagonista reencarnada, porque a verdadeira Cleo já foi envenenada, já bateu as botas, mas antes de morrer ela faz um pacto com um demônio e fala que ela quer que o corpo dela viva um tempo determinado com o amor da vida dela, que é um dos personagens lá da história. O demônio, que não conseguiu resistir ao trato, aceita, mas não tem ninguém pra colocar naquele corpo pra fazer a missão, fazer o negócio que ela pediu, né? Então ele vai lá, recruta uma alma humana da Coreia, bota no corpo da vilã e fala assim, ó, eu vi que você morreu, só que se você cumprir prazo de ser amada por esse homem, se casar com ele, ter o amor dele, eu pego você e te dou uma segunda chance na sua verdadeira vida. Nossa protagonista, que não queria ter morrido, que se sente muito injustiçada por morrer na idade que ela morreu, aceita o trato e vai fazer de tudo para que a Cleo, que é a vilã, se relacione com o amor da sua vida ali, mesmo ela tendo uma fama horrível. Qual é o problema da obra? Ao meu ponto de vista, claro, né? Você pode ter adorado a obra. A única coisa que me incomoda é esse negócio dele, do protagonista masculino, aceitar muito bem toda a situação, aceitar toda a herança dela em troca de se casar com ela. Tipo, ele não questiona nada. É óbvio que se ela quer dar toda a herança dela e depois eles se separarem, não é porque ela quer viajar, nem vai sobrar dinheiro. Ela vai morrer. E aí o cara não percebe que ela tá doente, que o fim dela é morrer. Ele percebe que ela está doente. Não ligou ainda 1 mais 1? Ou ele não quer ligar e ainda não foi mostrado isso na obra? Então eu acho que vale a pena ainda ler ela, sim. Mas fica esse questionamento assim de que será que os personagens são tão burros? Ou o autor escreveu eles dessa forma? Ou eles ainda não querem admitir a verdade? Porque tá na cara a verdade. Sem falar que ele também aceita o casamento muito fácil com uma mulher que era odiosa e que ele odiava ela. E ele já tá se apaixonando por ela bem rápido. Fica aí o questionamento e as indicações pra vocês. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista, gostado desse vídeo e ficado comigo até o final dele. Bota aqui as suas impressões, as suas indicações sobre obras com esse tema. E eu vejo você pro próximo vídeo. Então eu fui!